Saudações aos participantes da Conferência Ibero-Americana de Computação Aplicada CIACA 2019. Meu nome é Giane Luiz Emídio, sou doutoranda do curso de Gestão e Organização do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Ciência da Informação, localizada na cidade de Belo Horizonte, Brasil. Orientando do professor doutor Maurício Barcelos de Almeida. Apresento a partir deste momento a pesquisa em andamento intitulada Prova de conceitos sobre impactos epistêmicos e ontológicos na interoperabilidade semântica de terminologias clínicas. Dentre os sistemas de informação em medicina, identifica-se como um dos principais componentes uma entidade complexa, que reúne diversas especialidades em um único documento, o prontuário eletrônico de pacientes. Perspectivas de alcance de maior conveniência, eficiência, economia e segurança durante a prestação dos serviços de saúde podem ser atingidas ao se proporcionar melhorias na gestão do conhecimento para PEPs, como as que se propõem por meio desta pesquisa. No entanto, diversos desafios se apresentam à construção de PEPs, delineando nosso problema de pesquisa. Elementos distintos compõem os ecossistemas de saúde e participam das práticas de interoperabilidade sob diversas formas, nem sempre conhecidas ou bem compreendidas pelos atores do domínio. Elementos humanos, técnicos, organizacionais, múltiplos recursos de uniformização da comunicação, múltiplos tipos de interoperabilidade e um grande acervo de dados heterogêneos podem ser elencados como exemplo. Dentro deste contexto, essa pesquisa aborda questões que inviabilizam a interoperabilidade semântica. Sob esse aspecto, outros desafios se apresentam. Padrões terminológicos se proliferam e se sobrepõem. Possuem natureza semântica diversificada, devem ser usados de forma integrada e há falta de entendimento comum sobre a necessidade de integrá-los. A título de exemplificação, observa-se no repositório bioportal mantido pelo Centro Nacional para Ontologias Biomédicas um número crescente de padrões terminológicos, concebidos em estruturas diversificadas como as taxonomias, tesauros e ontologias, apresentando semântica igualmente distinta entre a semântica da linguagem natural, a semântica formal e um misto de ambas, como ocorre nos metatesauros. Em função da diversidade de nomenclaturas utilizadas para se referenciar os padrões terminológicos, adota-se na pesquisa o termo genérico terminologias clínicas. A partir das circunstâncias apresentadas, identifica-se um problema de pesquisa relacionado à articulação das terminologias clínicas durante a prestação de cuidados à saúde, a fim de possibilitar o acesso consensual aos dados gerados, visando a construção de prontuários eletrônicos de pacientes. E formula-se, então, a seguinte questão de pesquisa: de que forma ontologias podem contribuir para resolver questões que impedem a interoperabilidade semântica? São justificativas que sustentam a realização dessa pesquisa. Enquanto a ciência da computação produz importante e expressiva quantidade de pesquisa direcionada ao provimento de técnicas e ferramentas de alinhamento semântico de ontologias aplicáveis ao alinhamento de terminologias clínicas, a ciência da informação preocupa-se em distinguir aspectos ontológicos e epistêmicos inerentes às classificações, avaliar os impactos dos aspectos epistêmicos à interoperabilidade semântica, demonstrar como fundamentos ontológicos podem mitigar tais problemas. Desta forma, a ciência da informação contribui para a organização da informação antes da aplicação das técnicas de matching e posteriores. Na literatura científica, encontram-se estudos relacionados à adoção do escrutínio ontológico em terminologias clínicas para fins de correção de anomalias estruturais, definição de conceitos, relações e metaclasses, melhoria na eficiência para a descoberta de combinações terminológicas e economia de recursos de processamento em função do alinhamento, a partir de ontologias de alto nível. Harmonização de terminologias clínicas visando mapeamento e evolução a partir da definição de axiomas em linguagem OWL. Uso de técnicas híbridas, de métodos léxicos e estruturais,
com alcance de maior efetividade para a detecção de erros estruturais e de classificação. Assim, a presente pesquisa tem por objetivo geral o de testar a integração de terminologias clínicas a partir de uma abordagem ontológica e a partir de uma abordagem linguística, verificando qual é a mais eficiente à interoperabilidade semântica. São objetivos específicos: identificar e distinguir os aspectos ontológicos e epistêmicos presentes nas terminologias clínicas, identificar âncoras léxicas que estabeleçam fronteiras compartilhadas de conhecimento entre as terminologias clínicas, identificar relações semânticas existentes a partir das âncoras léxicas, identificar âncoras estruturais entre as terminologias através da comparação das relações semânticas previamente identificadas e, por fim, demonstrar o grau de efetividade alcançado por cada tipo de abordagem. A pesquisa, de natureza aplicada, forma de abordagem ao problema qualitativa e de objetivos explicativos e experimentais, possui como universo as terminologias clínicas e como unidade de análise um conjunto de termos relacionados à área obstétrica e neonatal. Tal domínio foi selecionado por conveniência, seja por conta de pesquisas anteriores, seja pelo acesso ao departamento de obstetrícia. Foram identificadas 32 terminologias clínicas e 3 repositórios de ontologias de interesse para pesquisa. Selecionou-se a SNOMED-CT, a CID e a Ontonel em função da perspectiva de contribuição social real ao país, a partir da possibilidade de replicação do experimento base, da maturidade do repositório BioFoundry em construção de ontologias biomédicas, da ortogonalidade da ontologia Ontonel ao repositório mencionado e de sua tradução para o português, e ainda pela presença de especialistas para validação dos resultados. Foram identificadas até o momento amostras estratificadas por classes e propriedades, tomando-se por ponto de partida para os estudos um conjunto de 2.218 termos provenientes da Ontonel. O processo de execução da pesquisa para ambas as abordagens prevê a realização de um mesmo grupo de 4 atividades, a saber: aquisição de termos, identificação de combinações léxicas, identificação de relações semânticas e identificação de âncoras estruturais, ressaltando-se que, para a abordagem ontológica, a execução dessas atividades será precedida de estratégias de organização do conhecimento para tratamento adequado dos elementos epistêmicos encontrados. Após a execução do grupo de atividades centrais, espera-se a obtenção de conjuntos de mapeamentos que apresentem evidências positivas e negativas para alinhamento. Evidências positivas serão insumos para a criação da ontologia na atividade de integração. Evidências negativas serão insumos para a detecção de anomalias estruturais e erros de classificação terminológica no domínio em estudo. A eficiência de cada abordagem para prover interoperabilidade semântica entre as terminologias clínicas será calculada como uma medida de proporção de evidências positivas para alinhamentos sobre o número total de combinações encontradas. Como exemplo, supondo que os resultados finais alcançados fossem os demonstrados na tabela a seguir, seria possível comprovar que os alinhamentos indiretos de BFO para CID e BFO para SCT, ou SNOMED-CT, seriam mais eficientes em função do percentual de evidências positivas encontradas, 94,8% e 90,1%, respectivamente. Apresenta-se a seguir um exemplo da identificação e distinção de elementos ontológicos e epistêmicos encontrados no estudo das terminologias e os mapeamentos léxicos identificados. Na SNOMED-CT, encontra-se a seguinte doença: Malformation of Central Nervous System of Fetus. Na CID-10, versão 2016, encontra-se Maternal Care for Suspected Central Nervous System Malformation in Fetus. Após a execução das técnicas de normalização, que eliminam termos não impactantes semanticamente, como artigos e preposições, identificam-se os seguintes termos: malformation, central nervous system, fetus, maternal care e suspected. O termo malformation é um elemento de natureza ontológico,
que representa a concretização da disposição do organismo humano de desenvolver uma doença. Sua classificação, segundo a BFO, é a de ser uma instância de uma disposição. O termo Central Nervous System é um elemento de natureza ontológica. Representa o local de desenvolvimento da doença e sua classificação, segundo a BFO, é a de ser a instância de um local. O termo fetus é um elemento de natureza ontológica, que representa um objeto do mundo real que materializa uma entidade material. Sua classificação, segundo a BFO, é a de ser a instância de uma entidade material. O termo maternal care é um elemento de natureza ontológica. Representa um conjunto de procedimentos que deverão ser realizados sobre uma entidade material durante um determinado período de tempo. Sua classificação, segundo a BFO, é a de ser a instância de um processo. O termo suspected, encontrado na CID, é um elemento de natureza epistêmica. Representa uma percepção humana proveniente de conhecimento e experiência do profissional sobre um possível diagnóstico, não sendo aplicável sua classificação segundo a BFO. Analisando o termo suspected sob a ótica ontológica, visando a construção de representações formais para a integração das terminologias, percebe-se a inexistência de evidências factuais que possibilitem a construção de axiomas capazes de validar a definição original proposta na CID. Desta forma, em se tratando de uma informação relevante para a prática médica, sua classificação deverá ser modificada para outro nível de representação, como de anotações relacionadas às ontologias, por exemplo. No exemplo dado, 3 âncoras léxicas foram identificadas: malformation, central nervous system e fetus. Os mapeamentos resultantes poderão ser formalmente representados pela seguinte estrutura: A1T1, A2T2 e R, onde A1T1 é a âncora léxica 1 identificada na terminologia 1. A2T2 é a âncora léxica 2 identificada na terminologia 2. E R é a relação entre elas, que pode ser, conforme abaixo, de acordo com a simbologia da teoria dos conjuntos, equivalência, subsunção ou disjunção. Assim, a partir da representação formal dos mapeamentos, poderemos dizer que a âncora léxica malformation, encontrada na SNOMED, e malformation, encontrada na CID, possuem uma relação de equivalência, o mesmo ocorrendo com as demais âncoras identificadas. São diferenciais da pesquisa: a oportunidade de explicar como elementos epistêmicos presentes nas terminologias clínicas conduzem a diversos obstáculos às práticas de interoperabilidade semântica, demonstrar que o uso de princípios ontológicos possibilita um aumento nas chances de descobertas precisas de fronteiras compartilhadas de conhecimento entre as terminologias clínicas, a possibilidade de se obter economia de tempo e de recursos computacionais de processamento ao se comparar apenas termos ontologicamente identificados para a definição dos alinhamentos. O artefato ontológico poderá ser utilizado de forma embarcada em sistemas de informação, visando prover interoperabilidade semântica sobre os dados dos pacientes adquiridos durante os encontros médicos das mais diversas especialidades. Por fim, destaca-se que a pesquisa é subsidiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e obteve menção honrosa no workshop de teses e dissertações do Seminário de Pesquisa em Ontologias do Brasil, WTDO, Ontobras 2019. Compartilhamos em seguida as referências bibliográficas estudadas. E divulgamos nossos contatos para esclarecimento de dúvidas ou compartilhamento de contribuições. Agradecemos pela grata oportunidade de participarmos desse evento e desejamos sucesso a todos. Um forte abraço.